A leitura de hoje é do Salmo 7. O texto de hoje diz-nos que, quando o povo de Deus sofre dificuldades e tribulações devido à perseguição ou ameaças dos ímpios, devemos olhar apenas para ele e confiar nele. Explica também que Deus está irado e irado contra todo o pecado. Fala também sobre o quanto Deus odeia o pecado, como ele é irado e até o julga. Fala também sobre a natureza, as consequências e o resultado final do pecado. Então, o que diz ele? Hoje, vamos explorar isso e partilhar a graça. Em primeiro lugar, o texto de hoje diz-nos que, quando o povo de Deus sofre dificuldades e tribulações devido à perseguição ou ameaças dos ímpios, devemos olhar apenas para Deus e confiar nele. O texto de hoje, Salmo 7, 5, diz: Senhor, meu Deus, em ti me refugio, salva-me e livra-me de todos os que me perseguem, para que não me despedacem como um leão, e não haja quem me livre. Ó Senhor, meu Deus, se eu fiz isto, se a iniquidade na minha mão, se retribuí o mal aos que estavam em paz comigo, ou se despojei os meus adversários sem causa, então que o inimigo persiga a minha vida e me alcance, que ele a esmague até ao chão e reduza a pó a minha glória. Senhor, meu Deus, em vós me refugio, salvai-me e livrai-me de todos os que me perseguem. O texto de hoje passa-se em 1 Samuel, capítulos 24 e 26. Nessa altura, David, sem culpa própria, estava a ser perseguido pelo rei Saul, com a sua vida ameaçada por causa do seu ódio, inveja e ciúme. A palavra perseguiu aqui significa perseguir, assediar e perseguir. Esta mesma palavra descreve perfeitamente a situação de David. Neste momento, David procura refúgio em Deus. Ele clama a Deus pela sua salvação, pela libertação. Como um leão, eles me despedaçarão, se não houver ninguém para me resgatar. Como é que um leão caça a sua presa? No reino animal, vemos leões agachados, à espera da sua presa. Uma vez ao seu alcance, avançam, agarram-na e dilaceram o corpo do animal com os seus dentes afiados. Da mesma forma, se Deus não tivesse resgatado David, este encontrar-se-ia inevitavelmente numa situação semelhante. Portanto, para evitar que isso aconteça, Deus deve resgatá-lo. De facto, aqui vemos David a confiar unicamente em Deus, e não nas suas próprias capacidades ou forças. De facto, se Deus não tivesse livrado David pessoalmente, ele não teria outra escolha senão morrer. Portanto, Deus deve resgatá-lo. Ó Senhor meu Deus, se fiz isto, se houve iniquidade nas minhas mãos, se retribuí o mal com o mal contra aqueles que estavam em paz comigo, ou se tomei algo do meu adversário sem motivo. Isto aqui refere-se às acusações contra David feitas pelos inimigos de David, isto é, pelos servos do rei Saul, ao rei Saul. Era provável que David estivesse a conspirar para matar o rei Saul, a fim de tomar o trono e o poder de Saul. No entanto, David nunca fez nada parecido. Além disso, o próprio David não tinha cometido nenhuma transgressão, não tinha feito as pazes com ninguém e depois retribuído com o mal, nem tinha tirado nada a ninguém sem motivo. Ou seja, o próprio David nunca tinha cometido nenhum pecado que o tornasse digno de ser apontado pelas pessoas, nem tinha cometido nenhum pecado que tivesse trazido grande ira e cólera sobre Deus. Que os meus inimigos persigam e alcancem a minha alma, espezinham a minha vida até ao chão e reduzam a minha glória ao pó. Aqui, o inimigo refere-se a todos aqueles que procuram a vida de David, incluindo o exército de Saul, que atualmente o persegue para o matar. Além disso, as palavras alma, vida e glória são usadas indistintamente, indicando todo o ser de David. Por outras palavras, se o próprio David é culpado ou culpado de algum pecado digno de ser apontado, Deus está a permitir que os seus inimigos o prejudiquem e o pisem. De facto, o próprio David está disposto a morrer. Por outras palavras, estas palavras instam vivamente Deus a proteger e a defender David na mesma proporção em que David jurou diante de Deus que é inocente. Isso mesmo. Enquanto vivemos nesta terra, também podemos ser perseguidos, assediados, ameaçados e tratados injustamente por pessoas más, mesmo quando não queremos, quando não fizemos nada de errado e sem qualquer justificação. O que devemos fazer então? Em momentos como este, como David, devemos olhar apenas para Deus e confiar nele. Não, devemos aproximar-nos de Deus e clamar como David. Ó Deus! Salva-me! Ó Deus! Protege-me e livra-me desta perseguição e ameaça. Não devemos procurar soluções nas coisas deste mundo ou em qualquer outra coisa, mas sim agarrar-nos a Deus e insistir para que Ele resolva a situação. Isto é fé, isto é crença, e esta é uma forma de exaltar e louvar a Deus. Em segundo lugar, a razão pela qual o povo do nosso Deus deve procurar e confiar somente em Deus em tais situações é porque Deus está irado e irado contra todo o pecado. O texto de hoje, Salmo 7, 6, 10, diz: Levanta-te, Senhor, na tua ira, desvia-te da ira dos meus inimigos, desperta para mim, pois chamaste o juízo. Que os povos se reúnam ao teu redor, voltem ao teu trono elevado. Julga-me, Senhor,
segundo a minha justiça, segundo a minha integridade, pois o Senhor julga as nações. Elimina a impiedade dos ímpios e estabelece os justos. Pois o Deus justo prova o coração e a mente dos homens. O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração. Levanta-te, Senhor, na tua ira, desvia-te da ira dos meus inimigos, desperta para mim. A palavra ira aqui significa arrogância ou fúria. Por outras palavras, esta palavra refere-se à arrogância e à ira dos inimigos de David, que o perseguiam e ameaçavam. Além disso, as expressões levanta-te e desperta aqui podem ser consideradas antropomórficas, descrevendo o nosso Deus como pessoa. De qualquer modo, isto indica que a situação de David já se arrastava há algum tempo. Talvez David tivesse sido levado para o deserto durante algum tempo devido às ameaças e perseguições do rei Saul, clamando a Deus. Mas Deus parecia não ter recebido resposta. Na sua frustração, David pediu uma resposta rápida. Não, em consonância com a natureza de Deus, detestar os ímpios, irar-se e julgá-los, ele implorou a Deus que cessasse rápida e prontamente a arrogância e a ira destes homens ímpios e lhes trouxesse juízo. O Senhor decretou o julgamento. Esta frase é um pretérito perfeito profético, expressando certeza sobre o futuro. Por outras palavras, tal como Deus criou todo o universo apenas com a sua palavra no princípio, tal como ele disse, faça-se a luz, e houve luz, assim ele comandará o julgamento com o seu grande poder e glória. Não, Deus é um juiz que inevitavelmente se irritará e se enfurecerá contra o pecado, e, mais ainda, ele é um juiz que certamente julgará. Portanto, Deus certamente se levantará em ira e julgará os seus inimigos. Reúnam-se as nações à tua volta, volta para o teu trono, pois o Senhor executa o juízo sobre as nações. Estas palavras recordam-nos agora o julgamento de Deus no fim do mundo. Isto é, mesmo no fim do mundo, Deus reunirá todos os povos do mundo, sentar-se-á no seu trono e julgá-los-á a todos. Exatamente desta forma, Deus, agora mesmo, não, em breve. Regressará e reunirá todos os povos deste mundo diante de si, sentar-se-á no seu trono e julgará a todos. Não, é precisamente isso que Deus é. Por outras palavras, Deus nunca pode ser indiferente ao pecado. Não, ele está condenado a ficar irado e até a julgar o pecado. Não, pela sua própria natureza, pela sua própria essência, pelo seu próprio caráter, ele não pode deixar de ser assim. Por isso, quando, sem culpa nossa, enfrentamos perseguições, ameaças, assédio ou injustiça, devemos olhar apenas para este Deus Jeová e confiar nele. Julga-me, Senhor, segundo a minha justiça e segundo a minha integridade. Aqui, a minha justiça, não se refere à justiça absoluta, perante Deus, mas sim à justiça relativa, em comparação com os ímpios. Por outras palavras, o próprio David nunca cometeu os pecados de que os ímpios o acusam e caluniam. Além disso, a palavra integridade significa aqui impecabilidade ou pureza. Da mesma forma, não significa inocência ou pureza absoluta perante Deus. Em vez disso, significa que David nunca cometeu os pecados de que os ímpios o acusam e caluniam. Portanto, a questão é, por favor, julgue todas estas coisas cuidadosamente, considere-as cuidadosamente e faça um julgamento sobre elas. Corta a impiedade dos ímpios e estabelece os justos, pois o Deus justo prova o coração e a mente dos homens. Aqui, a palavra cortar significa acabar ou abolir. A palavra estabelecer, usada em contraste, significa estabelecer ou estabelecer. No entanto, estabelecer aqui significa Deus reconhece-nos justos, permanece conosco, fixa-nos firmemente e estabelece-nos. Por outras palavras, refere-se à salvação, garantindo que não somos abalados, perseguidos ou expulsos. Em última análise, o que significa aqui é que Deus cortará a impiedade dos ímpios e estabelecerá os justos, julgando os ímpios, anulando assim todos os seus planos, conspirações, esquemas, perseguições e ameaças. Por outro lado, ele salvará os justos, assegurando que estes não sejam mais abalados, perseguidos ou expulsos. Não, Deus é um ser justo que julga absolutamente os ímpios pela sua maldade e reconhece e estabelece absolutamente os justos pela sua retidão. Por outras palavras, Deus é um ser que nunca estará, nem poderá estar, com os ímpios, e que nunca estará do lado deles. Por outro lado, ele é um governante e juiz justo que está com os justos e defende sempre a sua causa. Além disso, Deus é um juiz perfeito que examina até o coração e a mente humanos, um juiz que vê através de tudo, incluindo os nossos pensamentos, emoções, motivações, intenções e propósitos. Não, nem uma única parte deste está em falta ou é deficiente. Não, é precisamente isso que Deus é. Por isso, quando enfrentamos perseguição, ameaças ou assédio sem qualquer culpa nossa, devemos olhar apenas para Deus e confiar nele. O meu escudo está em Deus, que salva os retos de coração.
Aqui, este escudo é uma ferramenta para proteger e defender-se das ameaças e ataques dos ímpios. Além disso, os retos de coração referem-se ao povo de Deus que, reconhecendo as suas próprias falhas, fraquezas e pecaminosidade, recebeu a justificação gratuita pela fé nos méritos do sangue do seu único Filho, o Messias enviado por Deus. O que acha? Quando as pessoas no outro mundo que não conhecem Deus enfrentam perseguição, ameaças, assédio ou injustiça, vemo-las confiar apenas em coisas mundanas, confiando na sua própria razão, julgamento, sabedoria e capacidades. Vemo-las angustiadas com o pensamento: como posso escapar desta situação? Como posso escapar desta ameaça e perseguição, e tentando elaborar um plano? No entanto, o povo de Deus deve confiar apenas em Deus como seu escudo. Porque Deus é o Rei dos Reis, que governa e governa todas as coisas deste mundo de acordo com a sua vontade, e porque Ele me ama e me estima tanto que deu o seu Filho unigênito. Não, é porque Deus é como um escudo, deliciando-se profundamente em salvar o seu povo que sabe confiar e depender somente dele. Não, é precisamente isso que Deus é. Por isso, quando nós, povo de Deus, enfrentamos perseguições, ameaças, assédio ou injustiça sem qualquer culpa nossa, devemos olhar e confiar apenas em Deus, o Rei dos Reis. Em terceiro lugar, o texto de hoje fala sobre o quanto Deus odeia o pecado, se ira e até o julga. O texto de hoje, Salmo 7, 11, 13, diz: Porque Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se os homens não se arrependerem, afiará a sua espada, armará o seu arco e o preparará. Preparará armas para a morte, transformará as suas flechas em flechas flamejantes. Porque Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Deus é um Deus justo que se ira todos os dias, todos os dias. Por outras palavras, Deus não é alguém que ignora ou fecha os olhos a qualquer pecado, nem está irado e irado contra qualquer pecado. Não, Deus está irado e irado contra todo o pecado, independentemente da sua gravidade. Não é o tipo de Deus que se ira por pecados grandes e fecha os olhos aos pequenos. O nosso Deus também não é do tipo que ignora o pecado de manhã e fica irado à noite, ou que fica irado um dia e o ignora no dia seguinte. Não, Deus é do tipo que fica profundamente irado e enfurecido contra todos os pecados, todos os dias, a todo momento, independentemente da hora. Nem o nosso Deus é do tipo que se zanga com os meus inimigos e é clemente comigo, ou com os pecados do meu marido e ignora os do meu filho. Não, Deus é o tipo de Deus justo que fica irado e enfurecido contra todos os pecados, independentemente de quem sejam, todos os dias, a todo momento. Se alguém não se arrepender, ele afiará a sua espada. Aqui, a palavra arrepender-se significa voltar atrás, ou recuperar-se. Por outras palavras, Deus está a dizer que, se alguém não se arrepende do pecado e permanece em algum pecado, ele é quem afia a sua espada com ira e cólera, pronto a castigar essa pessoa. O que acha? Portanto, se eu cometer um pecado, podemos ver que não devo ficar aliviado ou regozijar-me só porque o julgamento de Deus não vem imediatamente. Não é algo para me alegrar e dizer: uau, mesmo que eu peque, Deus fecha os olhos a todos os meus pecados. Isto porque, naquele preciso momento, Deus está a afiar a sua espada para castigar o pecador. Por isso, sempre que cometemos um pecado, devemos olhar imediatamente para o céu, perguntando-nos se uma espada está a descer do céu para nos atingir. Ele armou o seu arco e preparou-o. Estas palavras significam também que, quando pecamos, ou melhor, se não nos afastamos desse pecado, Deus não só afia a sua espada, como já preparou o seu arco e apontou-o. Como? Assim. Esta flecha, sempre que sair da mão de Deus, voará precisamente em direção à pessoa que cometeu o pecado. Ela sufocará essa pessoa, aleijá-la, tornará a sua vida miserável ou até mesmo a devastará. Pode ser o fracasso de um negócio, a dor da própria doença ou da de um filho amado, ou a perseguição ou opressão de alguém próximo. De qualquer forma, a flecha já foi disparada, pronta para cortar o fogo ao pecador a qualquer momento. Ele também preparou os instrumentos da morte, as suas flechas são como flechas flamejantes. Aqui, podemos ver que as máquinas da morte são aquelas que são utilizadas para disparar as flechas flamejantes que se lhes cheguem. Isto talvez nos faça lembrar os mísseis e os lançadores de mísseis que seguem as coordenadas GPS dos satélites de hoje. Não, se introduzir essas coordenadas, eles voarão precisamente para esse local. Olhando para estes mísseis, vemos-los precisamente, sem um único erro, a explodir e a destruir bases inimigas. O mesmo se aplica ao julgamento de Deus. Quando alguém comete um pecado, o julgamento de Deus será exato, sem um único erro, e cairá inevitavelmente sobre o pecador com uma precisão perfeita e infalível. Por outras palavras, este julgamento, morte, destruição e ruína cairão sobre o pecador com perfeita precisão, sem um único erro. O que acha? Olhando para isto, este aspecto de Deus diz-nos muito bem o quanto Deus odeia o pecado e o quanto ele é irado e irado. Por fim,
O texto de hoje fala sobre a natureza, as consequências e a finalidade do pecado. O texto de hoje, Salmo 7, 14, 17, diz: O ímpio carrega a iniquidade, concebeu a maldade e deu à luz a mentira. Cavaram uma cova, caíram na cova que fizeram. A sua maldade recairá sobre a sua cabeça, a sua violência cairá sobre a sua coroa. Darei graças ao Senhor segundo a sua justiça, louvarei o nome do Senhor, o Altíssimo. O ímpio carrega a iniquidade, concebeu a maldade e deu à luz a mentira. Estes versículos sugerem a natureza, as consequências e a finalidade do pecado. Por outras palavras, os pecados que cometemos são como uma mulher que está grávida, quando chega a hora, dá à luz um filho. Não é verdade? Este pecado é algo planeado, que brota e cresce nos nossos corações, revelando-se, em última análise, através dos nossos lábios ou ações. Ou seja, podemos facilmente ver pensamentos malignos, desejos errados, ódio, inveja, ciúme, ressentimento, raiva e ganância a brotar e a crescer nos nossos corações, revelando-se e manifestando-se finalmente no devido tempo. Mas aqui, as palavras em trabalho de parto ou dando à luz sugerem a dor, a destruição e a ruína do juízo de Deus que o pecado trará, ou melhor, que o pecado já contém. Não é verdade? Qual é a dor de uma mulher grávida a dar à luz? A dor é imensa. Da mesma forma, este pecado, no momento em que é cometido, trará inevitavelmente o julgamento de Deus, isto é, uma dor terrível, a destruição e a ruína. Não, este pecado, desde o momento da conceção, já contém o julgamento, a destruição e a ruína de Deus, e está a caminhar para eles. Ele cavou uma cova e caiu na cova que fez. Portanto, aqueles que cometem pecado são como se estivessem a criar a sua própria cova, uma cova na qual cairão. Não, porque o pecado traz inevitavelmente o julgamento de Deus, isto é, o sofrimento, a destruição e a ruína. Aqueles que cometem pecado são como se estivessem a cavar uma cova que destruirá as suas próprias vidas, uma cova que prejudicará a sua própria existência. A sua ruína recairá sobre as suas próprias cabeças, e a sua violência cairá sobre as suas próprias coroas. Aqui, a cabeça e a coroa referem-se a partes cruciais dos nossos corpos, diretamente ligadas à vida. Em última análise, estas palavras significam que os pecados, as ruínas e a violência que cometemos resultarão inevitavelmente em danos e destruição das nossas vidas. O que é esta vida? Pode dizer-se que esta vida se refere à restauração e união com Deus, vivendo como seu povo e, finalmente, desfrutando da bem-aventurança eterna no céu eterno. No entanto, este pecado acaba por destruir todas estas coisas, e pior ainda, trará o resultado desastroso de mergulhar a minha alma no eterno lago de fogo do inferno. Darei graças ao Senhor segundo a sua justiça, louvarei o nome do Senhor Altíssimo. Então, quão grato é? Por quê? Porque nós, humanos, somos tão corruptos e depravados que não podemos deixar de viver cometendo todo o tipo de pecado. Não, nós, humanos, somos tão teimosos e rebeldes que estamos destinados a ser lançados no eterno lago de fogo do inferno sob a ira e a fúria de Deus. No entanto, para nos salvar, o nosso Deus preparou a justiça do Senhor desde a eternidade. O que é esta justiça de Jeová? É que ele enviou o seu Filho unigênito a este mundo, derramando o seu sangue na cruz e morrendo. Ao fazê-lo, ele purifica todos os pecados de todos os que nele creem, declara-os justos sem qualquer custo e permite que entrem no reino eterno dos céus. Então, quão grato e agradecido é isso? É por isso que David aqui agradece e louva grandemente esta justiça de Jeová. Não, nós, povo de Deus, devemos sempre confessar, agradecer e louvar esta justiça de Deus. Se alguém não se arrepender, ele afiará a sua espada. Deus. Obrigado. Obrigado. Eu amo-te. Embora tenhamos sido salvos pela fé nos méritos do sangue de Jesus Cristo, há muitas vezes em que vivemos nesta terra no meio de todo o tipo de dificuldades e tribulações. No entanto, mesmo nesses momentos, concede-nos, por favor, a graça de confiarmos somente em Ti. Porque Deus está profundamente irado e até julgador em relação aos pecados dos ímpios. Neste sentido, louvo os méritos do sangue do Senhor Jesus Cristo e rezo e abençoo-te em nome de Jesus. Amém. Clique no nome da igreja para saber mais.